Nesta aula vais aprender estratégias que te permitem criar conteúdo de forma consistente que aumente os teus resultados. O objetivo é tu saíres aqui de forma a perceberes o que é que tu deves fazer para planear de forma sólida, com mais clareza e sem perderes tanto tempo na criação de conteúdo. Sabes aquela sensação de tu conseguires desenvolver o conteúdo e depois tentas ser o mais rápida possível porque não tens muito tempo para criar isso, mas sabes que é importante porque tens de publicar, tens que marcar ponto, enfim, esquece isso, ok? No final desta aula, tu realmente vais conseguir saber como é que deves fazer o teu conteúdo de forma mais clara. E, portanto, para nós começarmos, é importante ter aqui alguns pontos em atenção, tais como. Vamos traçar então o nosso plano desta forma. Em primeiro lugar, definir os objetivos do negócio. E dentro desses objetivos, tu também vais perceber como é que tu deves dividir então os teus conteúdos. Pergunta-te, o que é que eu quero alcançar com as redes sociais? Lembrando que os objetivos possíveis para o teu conteúdo e mesmo quando tu estás presente nas redes sociais, são quatro: atração, conexão, autoridade e vendas, ok? Então, os teus conteúdos têm um papel fundamental de fazer, de alguma forma, atingir estes objetivos. Por exemplo, e atenção, porque quanto mais específica tu fores nos objetivos de negócio, tu vais conseguir ter mais clareza das ações que tu deves fazer para atingir aquele objetivo. Então, eu posso considerar que no segundo trimestre de 2025 eu quero vender 12 consultorias. Tendo isto bem definido, então eu posso, lá está, delinear as tais ações. Pegando nisto, eu sei que quero vender, logo eu tenho que criar conteúdo que venda e que gere autoridade também, para as pessoas perceberem que eu tenho autoridade sobre o assunto, que consigo ajudá-las através da solução que eu tenho, ok? Que seria a minha consultoria. Para então continuarmos aqui na questão do planeamento de conteúdo, eu vejo muita gente a falhar ainda nesta parte, que é a definição dos temas principais e subtemas, a famosa linha editorial. E vocês precisam ter esta clareza para perceberem efetivamente o que é que vocês vão criar, o que é que vocês vão falar para a vossa audiência. Então, dentro da tua área de negócio, quais são os temas que tu mais dominas e trabalhas? Por exemplo, a minha especialização base é marketing de conteúdo, essa é a minha área, mas depois, dentro do marketing de conteúdo, eu podia falar de uma série de coisas. Só que eu acabo por falar mais do quê? Narrativas e social selling. Entre outras estratégias de venda que inevitavelmente eu acabo por falar. Mas os temas base são então as narrativas e o social selling. Portanto, toda a minha linha editorial, todo o meu conteúdo segue com base estes temas que podem ter subtemas, está bem? Quais são os temas que tu abordas nos teus produtos ou serviços? Lá está, eu falo sobre narrativas e sobre social selling, porque no fundo são dois temas super relevantes que estão presentes nos meus serviços. Quais dificuldades as pessoas partilham contigo no direto, por exemplo? Isto é ótimo para tu teres a noção do que é que tu deves criar no nível de conteúdo, porque as pessoas normalmente partilham as suas dificuldades, partilham o que é que elas sentem, então tu podes pegar nesta base e começar a construir a tua criação de conteúdo. Temos ainda a parte crucial, né? Já falei aqui das pessoas e é importante tu teres a definição do público-alvo. Não adianta nada tu teres apenas a sua idade, o seu género, a sua localização, a ocupação, etc, ok? O que tu realmente precisas é de perceber os seus comportamentos e os seus interesses, as suas dores e necessidades. Como é que tu vais descobrir isto tudo? Fazendo pesquisa de mercado, analisando a tua concorrência, falando com pessoas que estejam aqui no teu círculo de amigos, familiares ou assim, que estejam relacionados ou que, neste caso, sejam propensas a comprar os teus produtos ou serviços, fazendo formulários para quem já te segue nas redes sociais ou até partilhar noutros grupos de Facebook e assim. Que normalmente acaba por ter muita mais malta e a exposição que tu tens é muito maior, ou seja, tu precisas realmente fazer aqui um estudo de mercado, uma pesquisa, mapeares certas questões que ajudem-te a ter clareza depois de como é que tu vais criar conteúdo para o teu público-alvo específico. Porque esta história de, eu tenho que criar conteúdo a pensar em mim, ou porque este conteúdo eu crio porque faz sentido para mim. Isto não está correto, porque tu tens sempre que criar conteúdo que agregue valor de alguma forma à tua audiência. Então tu precisas traçar um conteúdo que faça com que estas pessoas cheguem à tua marca, reconheçam que têm um problema e que tu tens a solução para elas, ok? Claro que quando nós criamos narrativas, quando nós criamos as nossas próprias histórias, acaba por acontecer que nós pensamos muito o quê? Em nós. Só que se eu vou partilhar esta história, se eu vou partilhar este momento que eu passei, é porque de alguma forma vai se identificar com a minha audiência, porque de alguma forma vai ajudar a minha audiência, então eu tenho sempre que ter em conta o meu público-alvo. Eu não posso só pensar em mim e naquilo que faz sentido para mim eu partilhar, ok? Então, o que é que o teu público consome? Quais são as redes sociais que eles estão presentes? O que é que eles fazem nas redes sociais? Que tipo de problemas enfrentam? Isto tudo importa para então tu perceberes quais são as suas principais frustrações ou desafios e até mesmo o que é que eles procuram, o que é que eles desejam e de que forma o teu serviço, o teu produto vai ajudar eles a conseguirem aquilo, tá bem? Então, quais são os seus sonhos, objetivos e aspirações também entra aqui nesta parte.
Já falamos aqui dos objetivos de conteúdo e é importante tu reconheceres os tipos de conteúdos que tu deves apostar nas redes sociais. Eu coloquei aqui de modo geral, quais são os conteúdos que tu deves criar. Eu não me vou alongar muito neste tema porque este tema daria apenas para uma aula só, ok? Então, o que é que eu vos aconselho? Tenham em conta que vocês devem trabalhar sempre isto de forma personalizada, mediante a vossa área de negócio. Por exemplo, se eu sou uma gestora de redes sociais, o conteúdo educacional não vai funcionar da mesma forma para um profissional que é mentor, que é consultor, em que o foco dele realmente é ensinar. Se eu sou gestora de redes sociais, na verdade, eu vou fazer pelo meu cliente, então eu não vou criar um conteúdo que ensine o meu cliente a fazer aquilo. Eu vou criar um conteúdo que ensine o meu cliente a entender que eu preciso de trabalhar nas redes sociais dele, que ensine o meu cliente a entender o que é que ele está a falhar, o que é que ele está a cometer, que lhe impede de ter resultados e que eu possa ajudá-lo a conseguir esses resultados. Entendem que mediante cada tipo de conteúdo que existem, e aqui eu falo de 6 tipos de conteúdo que vocês conseguem ver exatamente aqui, vai depender muito da área de negócio e como é que vocês abordam isto. E se vocês quiserem saber de forma personalizada, eu posso ajudar-vos na minha consultoria One Way, exatamente a traçar um plano estratégico que vai de encontro a estes objetivos e estes tipos de conteúdos. Mas continuando aqui, então ainda é importante tu teres ferramentas de trabalho que facilitam na criação de planeamento. Eu confesso que uso bastante o Trello, há malta que usa o Notion, ou outras plataformas, há pessoas que até usam o Drive, o bloco de notas. O que é importante aqui é que vocês encontrem uma ferramenta que realmente agregue valor no vosso trabalho, que vos faça poupar tempo e seja de fácil utilização. À parte desta ferramenta de trabalho, pode ser interessante vocês também terem um bloco de notas onde vão apontando as ideias que vão tendo ao longo do mês. Antes de nós até entrarmos mais ao detalhe neste assunto, porque eu queria falar sobre esta questão aqui de vocês sentarem-se a definirem a vossa estratégia do conteúdo, existem aqui 2 pontos que vocês devem ter em conta na hora que vocês vão sentar-se para produzir o conteúdo, que é o conteúdo flexível e o conteúdo funil. Né? O conteúdo que, na verdade, é o funil de conteúdo que provavelmente já não é algo desconhecido para vocês. Só que o que é o conteúdo flexível? O conteúdo flexível entra aqui atualmente muito importante no Instagram nos dias que correm, principalmente, porque é aquele conteúdo que vocês criam, publicam, mas sem grande estratégia, sem grande planeamento. É um conteúdo que normalmente é um conteúdo mais pessoal, mais de inspiração, em que vocês estão a partilhar ali uns bastidores, uma rotina, um momento em que vocês viveram, um jantar, uma viagem, qual que seja, ok? Enquanto que o funil de conteúdo, ele segue exatamente uma ordem, uma estratégia que faz com que o seguidor chegue à vossa página e entenda então que tem o tal problema, que vocês têm a solução e compre de vocês. Então, qual é a diferença e o que é que funciona aqui a nível de objetivos? O conteúdo flexível é ótimo se vocês quiserem aumentar a vossa interação. O funil de conteúdo é ótimo se vocês quiserem converter seguidores em clientes, ok? Eu costumo dizer que se nós temos um negócio, nós não podemos olhar para interações, não podemos olhar para seguidores, não podemos olhar para likes. Claro que nós queremos mais seguidores, gostamos de ter likes, né? Mesmo até para aqui aumentar o ego, mas esse não é o foco. Porque likes e seguidores não convertem em vendas. Os seguidores eventualmente até podem converter, só que lá está, se forem seguidores qualificados. Então não me interessa nada ter 5.000, 20.000, 100.000 seguidores se essas pessoas não forem comprar de mim. Agora, por isso eu tenho que deixar de criar um conteúdo flexível? Não, pelo contrário, até porque hoje em dia é o que realmente o Instagram está a valorizar mais. Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos intercalar os 2 tipos de conteúdo. Quando eu sento-me para definir o meu planeamento mensal, quando eu sei exatamente o que é que eu vou publicar naquele mês para ter os meus resultados, eu vou planear o funil de conteúdo. Eu vou planear um conteúdo que siga o tal funil. Agora, eu vou abrir espaço durante este mês, seja no Stories, seja no feed, e até mesmo se nós formos falando noutras plataformas como email marketing, e também, por exemplo, LinkedIn, nós também temos que ter em conta que se calhar vai haver ali 1 ou 2 posts por mês que vai ter em conta este conteúdo flexível para nós realmente termos mais alcance, para nós termos uma maior interação, para nós até conectarmos com as pessoas que já nos acompanham e gostam do nosso trabalho, porque essa conexão também é fundamental para a pessoa decidir se vai comprar de nós ou do concorrente. E quando nós falamos então do funil de conteúdo, nós temos em conta 3 etapas: o topo, o meio e o fundo. Aquilo que eu gosto mais de fazer é criar num só conteúdo, este funil todo. Portanto, eu num só conteúdo consigo atrair a pessoa. Consigo gerar autoridade porque eu ensino a pessoa a fazer alguma coisa, explico o que é que ela deve fazer para superar aquele problema, mas o como eu nunca explico, porque o como eu vou explicar no meu serviço. Entendem aqui a diferença? Então, eu faço num só post, na estrutura do desenvolvimento do copy, eu faço esta estrutura que segue o funil por etapas. Só que em vez de criar conteúdo topo, criar conteúdo meio, não, num só conteúdo eu faço as 3 etapas. E desta forma tenho sempre constantemente novas pessoas a chegar ao meu perfil e
e a comprar de mim. Mas o que é que significa cada etapa, caso vocês ainda não saibam? Topo do funil. Então, o nosso objetivo aqui é despertar curiosidade. Normalmente, nós trazemos um conteúdo mais básico, um conteúdo mais simples, um conteúdo que. Não está necessariamente a dizer que a pessoa tem um problema, está simplesmente a trazer algo que ela vai se identificar, que ela vai querer parar para ler, que pode tocar numa dor dela ou pode tocar até em algo que esteja relacionado connosco. Por exemplo, eu pus aqui como eu quase desisti do meu negócio e o que é que eu aprendi com isso. Se calhar são pessoas que também já desistiram, que já pensaram em desistir do seu negócio, então obrigatoriamente eu acabo por atrair a sua atenção. Aqui o foco mesmo é despertar curiosidade. No meio de funil, o meu foco é construir relacionamento, seja pela parte de conexão em que eu partilho algo pessoal, a minha história, a minha jornada, seja pela parte de autoridade. E aqui entram muitos conteúdos de posicionamento, que são aqueles conteúdos em que eu reforço as minhas bandeiras, que eu reforço aquilo que eu defendo, eu trago, por exemplo, o inimigo comum. O que é isto, o inimigo comum? É quando vocês criam um conteúdo que toca em algo que a vossa audiência até pensa que é assim, que deve ser aquilo, mas vocês vão lá e dizem: não, tu não precisas de olhar para isto desta forma. Por exemplo, um dos meus inimigos comum de marca é o algoritmo como ditador. O que é que isto significa? Eu, como empreendedora, não estou presa a um algoritmo, eu não estou presa às tendências do algoritmo, porque eu não crio conteúdo para ele, eu crio conteúdo para a minha audiência, eu crio conteúdo que venda. Porque eu tenho um negócio, eu não sou influenciadora, não ando aqui só a criar conteúdo, ok? Então eu não posso olhar para o algoritmo. É muito fixe o conteúdo ter imenso alcance, é muito fixe o conteúdo chegar a novas pessoas, mas tem que ser nos meus limites, nas minhas regras, no meu objetivo com a minha área de negócio, ok? Não me interessa ter imensos likes. No fundo de funil, eu vou então fazer o público tomar ação. É neste momento em que eu oferto a solução. Olha, eu tenho o meu produto é assim. Enfim, vocês podem dizer, até eu pus aqui um exemplo de como é que eu faturei 300 euros com Network Marketing. Isto vai de encontro à questão que eu acabei de dizer, né? De ter um só post que trabalha todos os funis, porque eu atraio, do tipo, quem é que não quer faturar 300 euros, né? Então eu atraio. No meio do funil eu explicaria o que é que eu fiz então para conseguir chegar a este volume de faturação, tá bem? E isto engloba eu também às vezes construir aqui uma narrativa só para gerar aqui conexão, do tipo, como é que eu me sentia? Como é que eu não conseguia faturar aquele valor? O que é que eu estava a cometer porque me impedia de faturar este valor? E desta forma eu vou gerando identificação com a pessoa e depois lá está, quando eu digo o que é que eu fiz, a pessoa vai aprender alguma coisa comigo. Só que se ela quiser fazer comigo, se ela quiser ter o meu apoio direto para conseguir fazer melhor aquilo, então ela precisa de ir para o meu serviço, precisa se juntar à minha equipa, neste caso falando aqui do network marketing, ok? Então reparem que como eu só peguei nesta ideia e eu trabalhei todas as etapas do funil nela. E eu ainda agora estava a falar aqui desta questão da criação de conteúdo, que devemos planear com antecedência. Ao longo do mês, se nós tivermos uma base que nos permite ir lá colocando ideias de conteúdo, vai ser muito mais fácil para quando vocês se sentarem, tipo, numa tarde, num dia, em 3 tardes, por exemplo, e planearem o vosso conteúdo. O conteúdo tem que ser, sim, um hábito de vocês fazerem sempre. Vocês têm que fechar uma tarde, o tempo que for necessário para fazer aquilo, porque é obrigatório. Tem que ser tão obrigatório quanto os atendimentos que vocês fazem e não existe nem maior nem menor prioridade, ok? O que existe é que vocês realmente têm que fechar um tempo para fazerem este conteúdo, porque é esse conteúdo que vos vai permitir chegar a novas pessoas e ter mais vendas. Se vocês não sabem como fazer, se vocês não conseguem ter resultados, vocês precisam de rever a vossa estratégia de conteúdo e aprender mais sobre estratégia de conteúdo, sobre como criar um conteúdo e olhar para ele como um funil de vendas, que naturalmente leva a pessoa a chegar à vossa base e a comprar os vossos produtos ou serviços. Quando tu crias um conteúdo em cima do joelho, né, usando aqui esta expressão, infelizmente podes não conseguir manter a consistência ou esperares tipo, hoje eu vou sentar-me e vou criar o conteúdo que vai sair hoje ou amanhã, por exemplo. Mas de repente acontece alguma coisa, algum imprevisto, tenho um atendimento, tenho um suporte, tenho que sair para ir buscar o meu filho ou o que seja, e o conteúdo já não sai. E depois o que é que acontece? Eu acabo por me sentir frustrada, acabo por pensar que, ok, pronto, então olha, fica para a próxima e de repente eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter e a falta de conteúdo, seja mesmo conteúdo presente, seja a questão do tal conteúdo estratégico que eu tenho vindo aqui a dizer, porque também não interessa nada vocês publicarem, se vocês não estão a pensar no porquê que vocês estão a publicar aquilo, o que é que está por trás, exatamente aquilo que nós temos vindo a falar ao longo desta aula, o vosso conteúdo não vai trazer resultados, ok? Então, já vos sugeri também aqui esta questão de vocês irem apontando ideias sempre que vocês terem assim alguma ideia nova, ouviram alguma coisa, enfim, inspiraram, seja porque leram uma notícia e pensaram que podiam criar conteúdo com aquilo, apontem tudo, porque vocês vão perceber que quando vocês se sentarem para definir a estratégia mensal, vocês já vão ter algumas ideias base e vai ser muito mais fácil, vocês vão perder menos tempo a criar conteúdo.
E nota também que, nesse momento em que vocês fecham para criar o conteúdo, é interessante terem do vosso lado 3 a 5 profissionais, independentemente se são da vossa área ou não. Claro que convém que pelo menos 2, 3 sejam da vossa área e os restantes serem de áreas semelhantes, que vocês gostem do conteúdo, que se inspirem e dessa forma vocês também vão perceber o que é que está em tendência no mercado, ok? Nós não devemos copiar, mas devemos sim inspirarmos. Então, quando tu estiveres a fazer esta análise de mercado, questiona-te o que é que está por trás deste conteúdo. Porquê que será que ele funcionou tão bem, ok? Se chegaste até ao final, é importante entender que a verdadeira diferença está na personalização. Cada negócio tem as suas necessidades e desafios únicos. E é aqui que entra a minha consultoria One Way, ok? Vou deixar o link na descrição se tu quiseres ter mais detalhes e quiseres te juntar a mim nesta sessão de 2 horas que é completamente personalizada ao teu negócio, aos teus objetivos e nós vamos traçar um plano completo para tu conseguires então planear e publicar efetivamente um conteúdo que te dá resultados.